Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Aleatoriedades. Essa série tem por objetivo, como já diz o título, falar de coisas aleatórias. Eu posso falar da água, do sol, do mar, da lua. Esses dias eu falei do bebê reborn. Sabia que tem crente reborn? Eu já ouvi falar até em político reborn. E hoje eu pensei um pouco e falei, quero complementar o estudo da lição que é feito diariamente aí no canal, com a visão, como a lição ela abordou o capítulo 13, mas só citou. Então eu falei, eu preciso falar desse capítulo 13. E capítulo 13 é só desgraça. Eu falei, não quero falar só desgraça. Vou fazer um sanduíche, deixar a desgraça no meio. Então eu comentei o capítulo 12, que fala de Jesus Cristo como nosso Salvador. O capítulo 13, que fala do homem como soberano na terra. E agora vamos falar do capítulo 14. Porque no 12 fala de Jesus, no 14 fala de Jesus reinando sobre nós. E aqui, ó, o capítulo 13 está esmagado no meio. O poder dos dois monstros do Apocalipse 13 está solapado pelo poder de Jesus Cristo. Isso é o simbolismo, tá bom? Muito bem, estou falando o capítulo 13, do capítulo 14, eu já acabei de fazer o 12, está aí em cima, é só você assistir. E o capítulo 14, ele vai falar sobre os salvos, felizes, cantando. Tanto é que o título aqui o título é dado pelo homem depois do texto inspirado, entende? Então o título não é inspirado, foi colocado pedagogicamente para facilitar o entendimento. O Cântico dos 144 mil. Essa não é a primeira vez que o Apocalipse cita 144 mil. Nós não vamos falar deles agora, mas o capítulo 7 está falando, né? São um grupo, nós só vamos citar assim, não vamos entrar em detalhes, tá bom? Vamos à leitura. Ainda para você entender. O apóstolo fala que eles estavam sobre o Monte Sião. O Monte Sião é na terra. Para melhorar a nossa compreensão didática da ação de Jesus no fim dos tempos e da salvação de todos os homens, eu vou colocar essa cena no céu, tá bom? Imagina Apocalipse 4, 5, aquela adoração toda e logo mais as multidões ali adorando a Deus. É assim que eu gosto de pensar, tá bom? Pensar não é pecado e não é heresia pensar, tá bom? Ah, mas você está errado. E daí? Você nunca errou? Permita fazer só isso, tá bom? Em vez de você imaginar que essa cena que é na terra está acontecendo na terra, você imagina que ela é no céu, entendeu? Para dar mais sublimidade à cena, a beleza de tudo que nós vamos ver aqui hoje. E você, meu irmãozinho, meu amigo, meu querido, aproveita, se inscreva no canal, se ainda não for o caso, compartilha, dê o seu joinha. Para o YouTube, tanto faz, se você falar gostei, tá bom. Se você disser não gostei, também tá bom. O importante é você se manifestar, tá bom? O Cântico dos 144 mil. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. O Cordeiro é Jesus Cristo. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Jesus Cristo, meu Pai, Lord
Jeová Deus. Ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas, com o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como arpistas quando tocavam suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados diante de todos os seres humanos. Então, esses 144.000 são primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não há mácula neles. Esse foi o capítulo 1 até o 5, tá bom? Imagina a cena. No trono de Deus, grande adoração. Lembra que lá no capítulo 4, 5 está o Deus sendo adorado por 24 anciãos. Agora é apresentada essa adoração com os 144.000 ladeando ou circulando esse trono. Então, os 24 anciãos e agora essa multidão de 144.000. São homens castos, virgens, que não se contaminaram com mulheres. Será que para ir para o céu fazer parte das primícias? Elas são primícias. Sabe o que é primícia? Primícia é aquela primeira colheita. Antigamente o povo de Israel tinha que apresentar a sua primeira colheita no templo para Deus. Aí depois vinha a grande colheita, você vai entender. Ah, então só vai ser salvo 144.000? Não, também 144.000, porque são primícias. Mas depois da primícia vem a colheita. A primícia é pequena, a colheita é grande. Já vou adiantar um pouquinho aqui. Ah, tá, eu esqueci o que eu estava falando. Perdão. Então são as primícias, são 144.000 e não são contaminados com mulheres. Então são homens que não casaram? Não, cara pálida. Perceba, a Apocalipse, ele tem uma linguagem figurada. Então as palavras aqui nem sempre têm o mesmo sentido. Então os 144.000 são homens, mas pode ser que não sejam só homens, varões, machos. E são virgens, são castos, nunca tiveram relações com mulheres. Será? Então, se você é casado, você não vai poder fazer parte desses 144.000? Não, não é isso. Isso quer dizer que são homens que sempre foram fiéis a Deus. Que nunca idolatraram, tá bom? Então vamos continuar a leitura. Depois de ele ver essa grande multidão de salvos, ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo tinha um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai te julgar. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante. Depois que essa multidão de 144.000 é salva, imagina, a primícia está no céu, primícia, tá vendo? Primícia é a primeira colheita. Primeira colheita é boa, é grande, é viçosa, mas é pequena.
não é grande o suficiente. Tá bom? Então aguarda, que depois da primícia vem a colheita. Nos últimos dias vai haver uma grande colheita. Então haverá uma chuva do céu para amadurecer o grão. Na colheita, essa chuva, ela vinha realmente na época da colheita, para amadurecer o grão. Então havia uma grande colheita. Agora, nos últimos dias, nos nossos dias, haverá uma grande chuva do Espírito Santo. E aí haverá uma grande colheita. Então, no céu, além dos 144 mil salvos, haverá o quê? Essa é a primícia, não é? Depois da primícia vem o quê? A grande colheita. Está vendo? Muita gente, uma grande multidão. Primícia, 144 mil. Salvos, uma grande multidão. Então, não há limite para o número dos salvos. Então, você viu que o outro anjo saiu gritando: temam a Deus, dê-lhe glória, porque está na hora do nosso julgamento, do seu julgamento, nosso. Nós estamos sendo julgados agora, presta atenção nisso. E aí saiu um outro anjo gritando: caiu a grande Babilônia, que fez que todas as nações bebessem do vinho, do furor da sua prostituição. Lembre-se, prostituição também não é prostituição homem e mulher, não. É prostituição idolátrica. Homens adorando outros deuses que não Deus. Outra coisa, Babilônia aqui está cifrado. Babilônia não existia no tempo do pregador. Ele falava Babilônia porque ele não podia falar Roma. Muitas vezes eu vou falar Roma, Babilônia aqui, porque eu também não posso falar Roma. Então a história é a mesma. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Qual que é o vinho do furor? É o paganismo. A grande Babilônia está impondo a sua religião pagã, com seus rituais pagãos, adorando corpos mortos. Seguiu-se a este um outro anjo, dizendo com voz forte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão. Essa besta aqui é a besta do capítulo 13, já falamos aí. Qual que é a sua marca? A sua marca é o dia de adoração de Deus, Lord Day, aliança de adoração no dia de Deus. Só que eles chamam de dia de Deus o domingo, e domingo não é dia de Deus, nunca foi, mas é o dia do homem. Então quem adorar o homem vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e beberá do vinho do furor de Deus. Verso 10, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro Jesus. Está vendo? Apocalipse é realmente assustador, catastrófico. Mas não é para você, não é para mim. É para aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus, segundo Deus manda. Para aqueles que ficam obedecendo mandamentos de homens e rituais de homens. Então, meu amigo, se você adora na sua igreja e você percebe que existe um ritual que não é de Deus, é de homens, sai fora, povo meu. A fumaça de seu trono, de seu tormento, sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, seja perseverante. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está tão claro para mim? Os santos de Jesus são aqueles que guardam o mandamento de Deus
E o mandamento de Deus são a Bíblia Sagrada. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Desde a proclamação da salvação em Jesus Cristo, tem morrido gente em nome do Senhor, perseguidos por ser cristãos, simplesmente por adorar a Cristo. Apóstolo Paulo morreu somente porque adorava Jesus Cristo. Todos os apóstolos morreram somente porque adoravam Jesus Cristo. E aqui, essa é uma imagem de alento a nós, que morreremos em nome de Jesus Cristo hoje. Então o anjo diz: bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no nome do Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. A obra de Paulo o acompanha, a obra de João Batista o acompanha, a obra de Pedro o acompanha. A sua obra o acompanha, a minha obra me acompanha. Se você morrer porque você foi perseguido porque você é cristão, a sua obra não sairá da sua mão. Deus vai te dar alento e vitória. Lembra que eu falei das primícias? As primícias são 144 mil, tá aqui. Primícia, é bastante, não é? Conta aqui quantos pelinhos tem nessa blusa aqui, nessa touca. Bastante, uma multidão. 144 mil, pode contar. É a primícia que vem primeiro. Primícia. Eu tenho uma máquina de costura com Primacy. Então é primícia, eu acho que é primícia. Então é a primeira, a linda, a mais maravilhosa. Eu até dei a minha maquininha hoje, eu tenho saudade dela. Se eu encontrar uma Primacy, vou comprar para mim ou ganhar. Você tem uma máquina de costura Primacy? Singer Primacy? Me presentei. Me faça feliz. Eu tenho uma coleção delas. Só das pretinhas são 3. Tenho 2 overlock. E outra lá. Tem uma dessas descartáveis, umas 3 ou 4. Mas vamos voltar para um assunto que interessa. Tá vendo? Os 144 mil são primícias. Depois das primícias vem a grande colheita. Agora eu vou mostrar para você. A grande colheita. Vou tirar aqui para não mostrar a marca, tá? 144 mil mais a grande multidão. Vamos ver essa grande multidão aqui. Quem é? Ai, ai, ai. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem será esse que está sentado numa nuvem, que tem uma coroa de ouro e uma foice afiada? Coroa de ouro, foice afiada. Jesus Cristo, o condecorado como o rei dos humanos. É a volta de Jesus. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. O anjo saiu do trono de Deus, dizendo: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da seara já amadureceram. Essa é a seara. Primeiro as primícias, depois a grande seara. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Ai, amém, Jesus. 144 mil, mais grande multidão, grande colheita. Ai, que delícia. Você quer ser a primícia de Jesus?
Você quer estar na grande colheita de Deus? Oremos, Pai. Permita-nos fazer parte das primícias suas ou dessa grande colheita. Amém. Agora vem finalzinho do livro que é triste, porque vem outra colheita, mas não é colheita, é vindima. Vamos ver o que é isso aqui? Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também uma foice afiada. Veja bem, outra foice afiada, outro anjo. Veja, por que eu coloquei essa cena no céu? Porque o céu está em constante ligação com a cena. Enquanto as coisas acontecem aqui, enquanto Jesus está aqui tirando o seu povo e levando para o céu, os anjos estão lá trabalhando. Saiu um, agora saiu o outro. Por isso que eu levei a cena para o céu, entende? Então, eu não estou totalmente equivocado. Ele falou com... Como é que é? Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, clamou com voz forte e disse: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice, olha a minha foice, passou a sua foice e ajuntou os cachos da videira da terra e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. Veja, enquanto a seara de trigo foi colocada no celeiro de Deus, junto com os 144.000, a grande colheita de uva foi colocada no lagar da ira. Lagar é aquele grande instrumento, não era um barril, era mais uma... eu já vi alguma coisa mais parecida, sabe onde eles pisavam a uva? Então era uma estrutura de cimento grande, onde jogava a uva e ia se pisar. Então ali, essas uvas foram pisadas pela ira de Deus. São aqueles que seguiam a besta do Apocalipse 13, que obedeceram os mandamentos da besta, que não obedeceram a Deus. Então esse também é uma grande multidão e está no lagar da ira de Deus. Quem perseguia cristãos agora está no lagar da ira de Deus. Presta atenção. O lagar foi pisado fora da cidade. Esse é detalhe importante. A cena está toda junta. Então tem os 24 anciãos adorando Deus. Depois tem os 144.000. Depois a grande multidão. E em volta, essa outra grande multidão de perdidos. Não tão grande como a primeira, mas afastado da cidade. Ou seja, não está no céu. São perdidos, serão jogados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Cuidado, presta atenção. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu sei que eu estou falando coisas que talvez você não saiba, coloque nos comentários que a gente esclarece, tá bom? O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Freio do cavalo, sabe aquele negócio que fica na boca? Imagina a altura de um cavalo. Então é muita uva, foi muita gente esmagada. Sangue, muito sangue, muito sangue. Então, meu amigo, você quer fugir da ira do Cordeiro? Então, adore a Deus. Siga os seus mandamentos, para que você seja colhido, ou nas primícias, que vão para o céu, porque são os primeiros salvos,
ou na grande multidão da colheita feita por Jesus. Mas não vá na vindima de uvas, porque isso vai ser feito fora da cidade. Ou seja, essa colheita de uvas aqui são os perdidos sendo esmagados, mortos e lançados no lago de fogo e enxofre. Poderoso Deus, grande Criador, Pantocrator, tenha misericórdia de nós. Não permita que sejamos colhidos como uvas para ir para o lagar da ira de Deus. Permita que sejamos essa grande multidão de salvos que vão cantar o cântico de Moisés. Permita que sejamos as primícias, essa pequena multidão de 144 mil. Tira de nós o estar entre os perdidos que foram vindimados para o lagar da ira de Deus. Livra-nos da ira de Deus. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.